Olá, pessoas do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. A prof aqui tá bem, então vamos trabalhar um pouquinho sobre função quadrática. O que você me diz? Sem preguiça, tá bom? Vamos aprender e a gente aproveita para retomar alguns conceitos de equação do segundo grau. Fazemos um resuminho, bom, né? Vamos lá então? Nossos objetivos: definir a função quadrática, o que é, compreender que a função quadrática é utilizada em várias situações do cotidiano, mais do que eu e você imaginamos, e utilizar a fórmula resolutiva da equação do segundo grau. Lembra dela? A fórmula de Bhaskara? Então vai lembrar, tá bom? Nós vamos utilizar ela em problemas que envolvem a função quadrática, ok? Muito bem, vamos pensar. Em um veículo, controla-se a velocidade através de um mecanismo chamado acelerador. Você ainda não dirige. Não dirige, né? Porque ainda não tem idade. Beleza. Mas você sabe que tem um acelerador, né? Você pisou, o carro aumenta a sua velocidade. Você sabia que alguns movimentos podem ser representados por funções quadráticas? Movimento do carro. Sabia disso? Viu? Mais prático que isso, gente. Olha lá. Então vamos retomar um pouquinho. A função quadrática é bem parecida com a equação do segundo grau, certo? Então vamos entender um pouquinho a diferença. A função quadrática eu relaciono uma variável y com uma variável x. Lembrando que a, b e c são números, eu conheço, ok? Já a equação do segundo grau, eu só tenho a variável x igualada a zero. Deu para entender a diferença? Aqui eu só tenho x. Na função eu estou relacionando duas, y e x. Tá bom? Então tem diferença? Sim, tem diferença. Essa aqui é como se fosse algo parado num determinado momento. E essa aqui é algo em movimento, ok? E na hora da escrita, duas variáveis e essa aqui é apenas uma, tá bom? Então olha lá, nós temos a fórmula resolutiva para resolver a equação do segundo grau, que também vai ser usada nas funções quadráticas, ok? Então, a função quadrática, ela se utiliza da equação do segundo grau. Então, em algum momento, vamos utilizar a fórmula de Bhaskara, ok? Lembrando que aqui dentro utilizamos o delta. Então, nós fazemos a continha do delta para depois descobrir o x. Pode usar assim também? Claro que pode, só que a conta fica maior. Quando a gente usa delta, a gente faz duas contas menores. Quando a gente utiliza direto Bhaskara, a gente faz uma conta maior. Aí você decide o que quer, tá bom? Eu acho mais fácil delta porque continhas menores assustam menos. É mais fácil de acertar, tá bom? Então vamos ver essa situação aqui, ó. Um carro autônomo em testes por uma estrada longa e retilínea. Ai, que perfeito, né? Longa e bem retinha. É programado para seguir a equação horária. S igual a 20 mais 12 vezes t mais 2 vezes t ao quadrado. O que é isso, professor? S é a medida em metros, a posição do carro. E t é o tempo em segundos. Então, considerando que o movimento tem início no instante t igual a zero, começa, tá bom? Quanto tempo esse carro levará para chegar à posição de 52 metros? Quanto tempo você acha? O que será que a gente precisa fazer? Se eu tenho a função, fica tudo muito fácil. Por quê? Porque se o t é igual a zero, ele quer saber quando que a posição é 52 metros. Então, no lugar da posição, você coloca... Como é que é, né? Coloca 52 metros, ok? Então, aí você faz a continha, ó. Bom, aqui não tem o que fazer. A única coisa que eu posso fazer é juntar número com número. Então, o que eu vou fazer? Vou jogar esse 52 para lá, ó, negativo. Então, vai ficar menos 32. Então, eu tenho essa equação aqui. Vocês estão vendo que todos têm números pares aqui, todos os coeficientes? Então, eu posso dividir a equação inteira por 2. O resultado vai dar o mesmo, embora a gente trabalhe com números menores, tá bom? Então, 2 dividido por 2, 1. 12 dividido por 2, 6. E menos 32 dividido por 2, menos 16. Então, se eu quiser determinar o tempo que ele chega na posição 52, eu preciso descobrir este valor de t que satisfaz essa equação.
Repare que agora eu estou numa equação do segundo grau, ok? E agora adivinha? Deixo com você. Olha lá, ó. Qual é o instante t que satisfaz essa equação? Então, nós vimos que a resposta vai ser o tempo que ele chegou na posição 52. Mas qual é o tempo? Eu tenho uma equação de segundo grau para resolver. Lembra como usa a Bhaskara? Bora lá então, faz um rabisco aí que eu já volto. Lembrou como é que utiliza a fórmula de Bhaskara? É sempre bom ter ela num papelzinho escrito dentro do estojo, ok? Dentro do penal. Ou melhor ainda, aqui ó. É algo que a gente vai utilizar e vocês vão utilizar ano após ano, tá bom? Então a fórmula de Bhaskara, gente, ele tem aqueles A, B e C lá na fórmula, lembra?
Então, a primeira coisa, você começa como? Retirando quem é o A, o B e o C da equação. Então, quem é o A da equação? É o numerinho, só o número que acompanha a letra ao quadrado. Quem é B? O número que acompanha a letra simples. E quem é C? O número sozinho, o número sem letra, o termo independente. Então, a primeira coisa é fazer isso. Vamos lá? Então, tenho a equação, vou retirar a ABC. Então, A, nesse caso, é 1, o B é o 6 positivo e o C é menos 16. Então, eu vou utilizar a fórmula de Bhaskara, mas eu vou dividir ela em duas. Primeiro, eu vou calcular o delta, tá bom? Para ficar menorzinha a conta. Então, o delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Deu para lembrar? B ao quadrado, você tira a letrinha, põe o número no lugar. Então, vai ficar 6 no lugar do B, 6 ao quadrado, menos 4 da fórmula, O vezes o A. O A vale 1, então tira a letra A, põe 1, e o C vale menos 16. Então, quando você vai substituir um número negativo, sempre entre parênteses, tá bom? Porque se você não coloca entre parênteses, você acha que é menos 4 vezes 1, menos 16. Você vai fazer continhas de menos em vez de multiplicação. E é normal fazer isso, gente. Mas tá errado. Então, substitua sempre entre parênteses. 6 ao quadrado é 36. Aqui eu tenho uma multiplicação apenas. Então, eu posso fazer regra de sinal. Menos vezes menos, mais. 4 vezes 1, 4 vezes 16, 64. Junta tudo, o delta deu 100. Então, beleza, o delta deu 100 significa que eu tenho duas raízes reais e diferentes. Então, eu posso continuar. Lembra disso? Quando dá negativa, não tem raiz real, tá bom? Então, vamos continuar, então, aplicando na fórmula de Bhaskara. Ó. Menos o B a gente viu que é 6, esse menos é da fórmula, tá bom? Mais ou menos a raiz quadrada do delta, nosso delta deu 100, dividido por 2 vezes 1, que é o A. Então, chegou nessa parte, você já pode extrair a raiz quadrada. Então, repare que eu repeti o menos 6, repeti o mais ou menos. Raiz quadrada de 100 é 10 sobre 2. Pronto, acabou a brincadeira. Como assim? Agora, uma conta você faz com o sinal de mais e a outra com o sinal de menos e vai ter as respostas. Ó, menos 6 mais 10 dá 4. 4 dividido por 2, 2. Menos 6 menos 10 dá menos 16. Menos 16 dividido por 2, menos 8. Então, eu tenho essas duas raízes, 2 e menos 8, ok? Vamos lembrar, o que é esse 2 e menos 8? São os valores para t. O que é t? Na minha historinha, t é tempo, é o instante. Faz sentido a gente ter um instante negativo? Não, né? Então, o menos 8, gente, sim, ele é a raiz daquela equação. Não, ele não serve para a nossa história, para a nossa contextualização. Então, nós ficamos com o tempo igual a 2, ok? Então, logo o instante que ele vai chegar na posição 52 metros vai ser 2 segundos. Viu que interessante? E isso funciona na prática mesmo, gente. Dá certo? Legal, né? Conseguiu entender? Conseguiu lembrar? Ótimo! Então, olha, quanto tempo esse carro levará para chegar à posição de 52 metros? Naquela situação inicial. Ele levará apenas 2 segundos, ó. 1, 2, pronto. Chegou na posição 52 metros. Então, veja uma contextualização ali do cotidiano, de um carro, do automóvel, posição, tempo que ele leva para chegar, determinada por uma função quadrática. Olha um exemplo 2 aqui, um exercício, ó. O nível N de óleo em um reservatório varia com o tempo, contado em horas, conforme a lei. Então, tem uma relação aqui, ó. N, que é o nível do óleo, ok? É dado por menos t ao quadrado mais 5t mais 6, onde t é o tempo contado em horas. Em quanto tempo o nível do reservatório chegará a 0? Consegue entender o que ele está pedindo? Ele deu uma função quadrática, ele está pedindo para você qual é o tempo, então ele quer saber a letra T, quando o nível do reservatório chegará a 0.
Então, quanto será que vale N? Faz aí que eu já volto. E daí? Conseguiu pensar sobre essa situação? Veja como é uma situação real, gente. Um reservatório que tem um vazamento ali que é constante, um vazamento não, um escoamento, né? Sai dali e vai para outro lugar. Um escoamento que é constante e regido por uma função. Isso é super prático, gente. Isso precisa acontecer para que consiga escoar a quantidade certa no tempo certo. Então, é um exemplo, sim, do cotidiano. De uma indústria específica? Sim. Mas é utilizada a equação do segundo grau. Você ficava se perguntando, né? Onde que eu vou usar isso? Então, tem muitas aplicações. Então, vamos voltar para o nosso exercício, para o nosso tonel aqui. Eu tenho um reservatório e o escoamento é regido por essa lei aqui, né? Então, o nível do reservatório é regido
por essa lei que me dá o tempo, esse tempo é contado em horas. E ele quer saber em quanto tempo o nível chegará a zero. O nível chegará a zero. Então significa que a letra N tem que ser zero. É isso que ele está perguntando, porque N é o nível, ele quer saber quando que vai chegar no zero, quando que o N será zero. Então a gente pega aquela função e considera o N igual a zero, ok? Esse nível está variando, mas ele quer saber para esse nível específico em quanto tempo. Quanto tempo vai acabar? Uma pergunta importante, né? Porque ele tem que reabastecer. Então, aqui sendo zero, eu tenho uma equação do segundo grau. Para resolver uma equação do segundo grau, a gente usa a fórmula resolutiva de Bhaskara. Tem outras formas também, né? Você pode utilizar a forma que você desejar. É que Bhaskara é aquela situaçãozinha bonitinha que resolve tudo, né? Então, para a gente utilizar Bhaskara, a gente começa retirando os coeficientes. Ó, na fórmula só tem A, B e C, gente. Tem que retirar os coeficientes. Então, A é o número que acompanha a letra ao quadrado. Nesse caso, menos 1. Quem é B? O número que acompanha a letra simples. Nesse caso, 5 positivo. E quem é o C? O número sozinho. O número sozinho é o 6 positivo. Retirado com tranquilidade esses coeficientes, a gente pode aplicar na fórmula agora. Começamos por delta, tá bom? Então, o delta, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, o delta vai ser 5 ao quadrado, que é o B, menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é 6. Então, novamente, negativo entre parênteses para não dar confusão. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Toda essa multiplicação aqui eu posso fazer regra de sinal. Menos vezes menos, mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. Então, somando, eu tenho que o delta vai dar 49. Tá bom? Substituindo o delta lá, ó, menos o B, que é 5, mais ou menos 49 sobre 2 vezes o A. Cuidado, o A é menos 1, tá? Então, aqui no denominador vai ficar menos 2. Raiz quadrada de 49, 7. Beleza. Cheguei nessa parte aqui, acabou a brincadeira, né? Uma conta é para o mais, a outra é para o menos. Então, com o mais, vai dar 2 dividido por menos 2, que é menos 1. Se for o menos, dá menos 12 por menos 2, menos dividido por menos dá mais. 12 dividido por 2, 6. Repare que aqui tem um xzinho. Por que será? Porque esse x aqui é o meu t, é o meu tempo, ok? Em horas. Faz sentido menos 1? Menos 1 hora? Não, né? Ele é a raiz da equação, mas não serve para a nossa situação. Então, nós ficamos apenas com o positivo. Então, demora 6 horas para que o nível daquele tonel lá chegue a 0. Então, a negativa para nós, nessa história, não serve. Ficamos apenas com a positiva, tá bom? O que vimos? A função quadrática é dada por y igual a x ao quadrado mais bx mais c. A, b e c são números reais, tá bom? E vem de uma equação do segundo grau. E ela é utilizada para modelar, como modelo para muitas situações, gente, do cotidiano. E para resolver, muitas vezes utilizamos a fórmula resolutiva, que é a fórmula de Bhaskara. Espero que você tenha lembrado, que você tenha entendido e a gente se vê na próxima aula. Até mais!